E aí, gente linda, como vocês estão? Aqui é o Matheus. E aí, pessoal, eu sou o Guilherme. Bom, hoje eu e o Gui, a gente quer apresentar para vocês dois conceitos muito importantes da física, que são, como vocês já estão vendo aqui, grandão, movimento e força. Bom, a gente também vai dar uma esbarrada na inércia. Na verdade, não vai ser nem uma esbarrada, a gente vai cair de cara na inércia mesmo. Só dando um spoiler aí para vocês não tomarem um susto mais para frente. Bom, mas calma, respira. Juro pra vocês que vocês vão sair com todas as pernas, todos os braços, talvez menos um olho, mas aí a gente vive. E vamos lá começar. Primeiro, nós vamos metralhar vocês com várias perguntinhas e alguns videozinhos também. Então já vamos abrir a cabecinha. Bom, primeiro a gente tem essa perguntinha linda aqui, que vai ser legal se vocês ficarem com ela na cabeça, tentando entender o que eu tô falando até o momento que eu responder ela, né? Então, para um corpo estar em movimento, ele precisa necessariamente estar sofrendo ação de uma força? Então, vocês já devem ter uma concepção aí do que é movimento, uma concepção, assim, da vida de vocês mesmo, o que é movimento, o que é força. Então, o que vocês acham dessa pergunta? Fica com ela na cachola aí, que a gente daqui a pouco vai voltar com ela. Agora vamos para a parte emocionante. Vamos mostrar uns videozinhos. E vou desafiar vocês a entenderem o que está acontecendo nesses vídeos. Então aqui, o que vocês estão vendo? Estão vendo um videozinho, né? Mas para quem esqueceu o óculos aí, eu vou falar o que você devia estar vendo. Aqui na primeira tem um cara puxando a toalha da mesa sem deixar os objetos que estão em cima dessa toalha caírem. Eles continuam na mesa mesmo depois dele puxar a toalha. E depois a gente tem isso numa proporção bem maior, que é esse cara usando a moto para puxar uma toalha muito grande, de uma mesa muito grande, com vários objetos em cima, sem deixar esses objetos caírem também. Então, por que vocês acham que eles não caem? Essa é a pergunta aí. Vocês acham que é um superpoder? Ele devia estar no Vingadores? O que vocês acham? Bom, agora, mais um videozinho aí. A gente começou tranquilo e vai ficando mais emocionante com o passar dos vídeos. Olha isso aqui, tem um trator puxando uma cama elástica e tem um cara, vou passar ele de novo aqui, e tem um cara pulando nessa cama elástica magicamente sem cair para fora da cama elástica. Mesmo quando ele está no ar, ele não cai para fora. Então, vocês acham que está acontecendo o quê? Vocês acham que tem alguma força empurrando ele para frente? É, que, que é uma ajuda divina para ele não se ferrar depois? O que vocês acham? Agora a gente tem esse videozinho da bola. Se liga só. Então vem, então o cara joga a bola para cima e ela não simplesmente vai para cima e cai para baixo. O vídeo bem lentinho aí para vocês verem certinho o que está acontecendo. A bola não faz só isso, a bola também vai para o lado e acompanha o movimento do carro, do cara que está jogando a bola para cima. Então, vocês veem até que ele está pegando a bola um pouquinho para a direita, mais para frente a gente vai explicar por que isso acontece. Podem ser vários fatores, mas primeiramente, por que vocês acham que essa bola acompanha o carro? O carro, o homem, enfim. Agora a gente tem mais uma situação aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vocês estão vendo o cara correndo contrário ao movimento do carro. O carro está indo para a esquerda e o cara está correndo aí na caçambinha para a direita. E quando ele pula do carro, ó, vou mostrar mais uma vez. Quando ele pula do carro, vocês podem ver essa setinha, ó. Vocês entenderem essa setinha, que é o ponto onde ele pulou, de onde ele pulou. E vocês veem que ele sempre, mesmo ele estando correndo para a direita, ele não cai mais para a direita do ponto que ele pulou. Ele está sempre no mesmo ponto, ele cai no mesmo ponto que ele pulou,
cai no chão. Então, por que que ele não sai do lugar? Vocês acham o quê? Que ele é mutante, alguma coisa? Então vamos seguir. Mas já vou dar mais um spoiler para vocês aí, que isso não é magia, não é edição, isso aí é puramente física. Agora eu vou deixar vocês um pouquinho aí com o Gui, que ele vai começar a explicar para vocês, que eu tenho que levar aqui minha avó para o jiu-jitsu. Então, pessoal, depois que o Matheus mostrou essas várias situações para vocês, a gente vai tentar explicar cada uma delas utilizando esse simulador aqui, que é do site Pet Colorado, que é um site muito legal, se vocês quiserem ver depois, que tem várias simulações, tanto de física, química, biologia. Mas para essa aula a gente vai usar essa em específica, que é de forças em movimento. Então, aqui, só mostrando rapidamente as ferramentas que a gente vai ter nessa simulação, a gente tem aqui a gente pode controlar aqui a força que a gente vai aplicar, então, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Enquanto eu mexo aqui, o homenzinho laranja vai fazer o trabalho para a gente de empurrar essa caixa, que seria aplicar essa força. Aqui em cima tem a velocidade que essa caixa e esse skate andam, então, conforme vai ganhando velocidade, esse velocímetro vai aumentando. E também a última coisa que tem aqui é que a gente pode colocar outros objetos também em cima desse skate, mudando assim a massa e podendo fazer com objetos mais pesados ou até mais leves, tirando essa caixa, por exemplo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver nesse simulador aqui é explicar a situação de quando o homem puxa o pano bem rápido e os objetos que estão em cima da mesa continuam no mesmo lugar onde antes de puxar o pano. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai se questionar é nessa situação aqui. O que acontece se eu deixar ela assim? Ou seja, eu não vou aplicar nenhuma força, não vou mexer em nada aqui. O que vai acontecer? Bom, é meio óbvio é o que vocês estão vendo aí, mas a caixa ela vai continuar aí, parada, que no caso a gente vai falar que ela está em repouso. Então a caixa está em repouso aí. E o que eu preciso fazer para ela sair desse estado de repouso? Bom, eu vou aplicar uma força. Então, quando eu aplico uma força, essa caixa começa a se mexer. Então, ela sai desse estado de repouso. Aqui é muito importante eu ressaltar que aqui a gente está lidando com uma simulação que é ideal, ou seja, ela não tem atrito aqui. Porque se tivesse atrito, não seria qualquer força que tiraria ela do estado de repouso. Se eu tivesse uma força muito pequena, era possível que ela não saísse. Mas percebe que ela está se mexendo um pouco, se eu faço uma força pequena? Então, é bom só reforçar que isso aqui é uma situação ideal. Mas então, tá. Então, se eu faço uma força, aí sim essa caixa sai do repouso. Então, aqui também a gente pode pensar no dia a dia mesmo. Se você tem alguma coisa em cima da mesa, como uma caneta que está parada ali, o que você vai precisar para tirar ela desse estado de repouso? Você precisa ou empurrar ela, ou algo assim do tipo, que seria fazer uma força, assim, empurrar. Então, aqui o que a gente aprendeu? Que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que eu faça ação de alguma força nesse objeto. Então, agora voltando para o vídeo, para tentar assimilar com o que a gente acabou de ver no simulador melhor, vamos então focar aqui nessa garrafa. Ela está em repouso. Quando ele puxa o pano, ela se mexeu bem pouquinho, mas ela continuou praticamente parada. Bom, por que isso acontece, né? Então, assimilando para o simulador, por que ela continua parada, mas se mexeu um pouquinho? Porque existe uma certa força aí ainda. E lembra, se o objeto estava parado, igual essa garrafa estava, e a gente aplica uma força, é normal ela sair do lugar. Mas por que depois ela já fica praticamente em repouso, praticamente no mesmo lugar? Porque o tempo que ele puxou o pano foi um tempo muito curto que esse pano ficou em contato com essa garrafa. Ele puxou muito rápido. Então a força aplicada ali foi muito rapidinho. Então quase não mexeu a garrafa. Por isso que ela continuou praticamente no mesmo lugar. Por isso que quando a mesa é maior, com mais objetos, precisou de uma moto para tirar esse pano ainda mais rápido. Para a força aplicada aqui nos objetos, teria um tempo muito curto. Então aqui, ó, um tempo muito curto, puxou e os objetos se mantêm. Então, o que a gente aprendeu aqui nessa primeira simulação? Que um objeto em repouso
vai permanecer em repouso, a não ser que a gente aplique uma certa força nele, certo? Voltando agora rapidamente no simulador, só para a gente ver mais um ponto em relação ao repouso, que é a massa do objeto, a influência que a massa desse objeto tem, né, nessa questão do repouso, para tirar o objeto do repouso. Bom, então primeiro para ver isso, a gente vai empurrar só a caixa de 50 quilos, colocar uma força de 100 newtons. Só que presta bem atenção na velocidade aqui, no velocímetro, como a velocidade varia, certo? Agora, o que vocês acham que vai acontecer se eu colocar uma geladeira de 200 quilos e fazer a mesma força, de 100 newtons? Bom, aplicando aqui a força de 100 newtons, olha a velocidade aqui, olha como varia no velocímetro. Como parece variar bem mais devagar. Ó, eu vou tirar a geladeira e agora eu vou colocar de novo. Bem mais devagar, certo? Então, o que a gente consegue observar aqui? Que quanto mais massa um objeto tiver, mais difícil é tirar ele desse estado de repouso e colocar ele em movimento. Bom, pensando numa questão do dia a dia aí, a caneta que estava em cima da sua mesa, parada lá. Se você empurrar ela com a sua mão, fizer uma certa força para mexer ela, você vai ter uma certa dificuldade. Agora, imagina você empurrando uma geladeira, como é mais difícil tirar ela do lugar, né? Então, aqui a gente está vendo justamente isso, como a massa tem a relevância dela na hora da dificuldade de tirar o objeto de repouso. Então, agora a gente já viu que para tirar um objeto do repouso, a gente faz uma certa força, ele começa a ter um certo movimento, começa a se mover. Mas, então, sempre para o objeto estar se movendo, ele precisa estar com essa força? Então, quem vai responder isso para a gente e falar melhor é o Matheus, certo? Bom, agora o Gui já explicou lindamente para vocês todo esse conceito de repouso, esse papo do que acontece quando você aumenta a massa durante o movimento. Então, chega aí comigo que eu vou mostrar mais uma situação para vocês. Bom, então vamos lá, com toda a calma do mundo. O que a gente tem aqui é o mesmo simulador que o Gui já usou, com o velocímetro aqui no canto esquerdo, com a caixa aí no centro, a mesma caixa também a gente vai usar. Uma coisa que o Gui já falou também é que se for aplicada uma força sobre essa caixa, ela vai começar a se mover, ela vai sair do repouso e começar a se mover, vai começar a acelerar e, consequentemente, vai começar a aumentar a velocidade dela. O que a gente pode observar também é que quando eu estou aplicando essa força, o movimento acontece no mesmo sentido dessa aplicação. Então, eu estou aplicando a força para a direita, o movimento ele vai acontecer para a direita também. Isso é claro, né? Imagina o terror que ia ser se você empurrasse alguma coisa e ela caísse de novo em você. Agora, vamos ver o que acontece se a gente tirar toda a força que está sendo aplicada nessa caixa. Então, tirei toda a força, aqui quase a 30 metros por segundo. E olha só o velocímetro, primeiramente. Vocês veem que a velocidade ela não está mudando mais. A velocidade ela continua constante a 30 metros por segundo. Então, o que a gente tem é que esse movimento ele vai continuar, como a velocidade não vai diminuir e não vai aumentar, ele vai continuar indefinidamente. Então, ele só vai parar se tiver uma força contrária a ele. Isso o Gui vai explicar mais para frente. Isso também é inércia. Então, o que a gente sabe até agora sobre a inércia? Um objeto em movimento, ele tende a se manter em movimento, e um objeto em repouso, ele tende a se manter em repouso, caso não haja nenhuma força que tire eles desse estado. Então, o objeto vai continuar parado, e o objeto que está se mexendo vai continuar se mexendo se nada impedir eles. Eles vão ser livres. Bom, com isso, a gente já consegue responder aquela primeira perguntinha. Ó, vou até mostrar aqui para vocês. Aquela primeira perguntinha aqui que a gente tinha feito. É necessária uma força para que haja um movimento? Não. É necessária uma força inicial
para que o objeto inicie o movimento dele, para tirar ele do repouso. Mas ele pode se mover sozinho depois que ele já adquiriu uma certa velocidade. A gente, então, só dá um empurrãozinho nele, mas a gente deixa a caixa correr sozinha para seguir o sonho dela. Bom, agora que a gente já está com o conceito de inércia bonitinho, todo perfeitinho, a gente já conseguiu analisar mais 2 vídeos daqueles lá que eu deixei vocês mostrando no começo, lembra? Vamos analisar eles, então. Bom, aqui no vídeo do pula-pula, a pergunta que tinha ficado é como esse cara não cai para fora. Então, vocês concordam comigo que quando ele está em contato com a cama elástica aí, ele tem a mesma velocidade que a cama elástica, isso é claro. Bom, imagina você no ônibus, por exemplo. Quando você está dentro do ônibus, você concorda comigo que você tem que ter a mesma velocidade dele, né? Porque se você não tiver, você não vai conseguir ficar em pé tranquilo. Você vai ou ter que ficar segurando muito forte aqui na barra, ou ficar grudado na parede torcendo para não cair. Tanto isso é verdade que se você, quando o motorista dá uma brecada muito forte, muito de repente assim, você tende a continuar seu movimento, como a gente já viu aqui na inércia, que todo objeto em movimento tende a continuar em movimento se não tiver nenhuma força contrária a esse movimento. No caso, você também vai tender, você é esse objeto que vai tender a continuar seu movimento. Então, quando o ônibus breca bruscamente desse jeito, o motorista breca, você vai continuar seu movimento e ele vai parar. Por isso que você cai de cara no chão. Então, voltando depois desse super parênteses do busão, o cara, ele também vai ter a mesma velocidade que o pula-pula, certo? Quando ele tá no pula-pula. Quando ele tá encostado. E quando ele pula e tá aqui no ar, não tem nada que impeça ele de continuar com essa velocidade. O pula-pula vai aplicar essa força nele e ele vai ganhar essa velocidade e ele vai no ar não tem nada que impeça, então ele vai continuar com essa velocidade horizontal. A única coisa no ar, a única força que vai estar sendo aplicada sobre ele vai ser a da gravidade, só que ela é uma força vertical. Então a única coisa que ela faz é jogar ele para baixo. Só que para ele mudar a direção, o sentido do movimento dele, a gente precisa que tenha uma força, o sentido no caso horizontal, a gente precisa que tenha uma força horizontal também. Então, por isso que ele não cai. Bom, agora nesse vídeo da bola, o caso é o mesmo. O conceito é o mesmo, né? Só que a situação muda. Só isso. Então, o que a gente pode ver aqui, dando play no vídeo, é que quando a bola está na mão do cara, que também está dentro do carro, os dois eles vão ter a mesma velocidade do carro. Até o motorista aí que está dentro do carro. Só que quando ele joga a bola para cima, a bola vai continuar o movimento dela. Porque não tem nada no ar que impeça ela de manter esse movimento. Como a gente já viu na inércia, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que exista alguma força que impeça esse movimento de acontecer. Então aqui não existe essa força. Então ela continua o movimento dela para a esquerda. Por isso, ela cai de novo na mão dele. Agora vocês podem ver que ela cai na mão dele, só que ela cai um pouquinho para a direita. Isso pode ter acontecido por causa talvez da resistência do ar, ou porque o cara que estava dirigindo o carro acelerou um pouco, porque se ele estivesse com a velocidade exatamente constante, a bola cairia exatamente na mesma reta que o cara jogou em relação a ele, né? Então ele não teria que pegar aqui a bola, ele ia pegar bem na frente dele. Bom, quem também contribuiu muito para a construção desse conceito da inércia que a gente tem tão forte hoje foi o famoso Galileu. Vocês já devem ter ouvido falar dele em algum momento aí dos estudos de vocês. E ele fez isso há muito tempo atrás, usando esse experimento aqui que vocês estão vendo, que parece um Ralph de skate, né? E o que ele fez primeiramente foi simplesmente largar a bolinha de um dos lados da rampa. Então ele largou a bolinha
e viu o que acontecia. Agora vamos pausar e bater um papo sério, olho no olho aqui. Para que a bolinha siga o conceito da inércia que a gente está estudando até agora, de continuar o movimento indefinidamente, o que você acha que tem que acontecer com ela do outro lado da rampa? Então vamos ver as alternativas. A. Você acha que ela tem que atingir a mesma altura que ela foi largada inicialmente do outro lado da rampa, para que assim ela obtenha a mesma velocidade e alcance de novo a mesma altura do lado esquerdo, e assim consecutivamente? Então você acha que ela tem que ficar indo e voltando e sempre atingindo a mesma altura de onde ela foi largada? Ou B, a gente tem que acreditar que ela é capaz, que assim ela consegue fazer tudo? Ou C, a bolinha faz o que ela quiser porque ela é empoderada e não é inércia nenhuma que vai mandar na vida dela? Ou D, nada acontece, a vida não tem sentido? Qual vocês acham que é a resposta certa aí? Vai pensando que a gente vai ver lá no videozinho. Vamos voltar aqui então e ver qual que é a resposta certa. De cara a gente já consegue ver que ela atingiu a mesma altura de onde ela foi largada, né? Mas só para a gente ter certeza, o vídeo traçou um traçadinho aí, né? Então, para quem falou A, meus parabéns. Para quem falou B ou C, a sua moral tá certa. Então, meus parabéns também. Você só errou na resposta, mas a gente vai estudando. Para quem falou D, se precisar, a gente está aqui para conversar. Bom, então, para prosseguir com o experimento, o Galileu ele inclinou um pouco a segunda rampa, como vocês podem ver aí que aconteceu. E o que vocês acham que vai acontecer com a bolinha agora? Será que ela vai passar da altura? Será que ela vai ficar mais para baixo? Será que ela vai atingir a mesma altura? O que vocês acham? Bom, como vocês podem ver aí, ela realmente atinge a mesma altura. E se ele inclinar mais ainda a segunda rampa, ela vai continuar atingindo a altura, porque isso é um requerimento para que o movimento continue indefinidamente. No caso, não tem nenhuma força atrapalhando o movimento da bolinha. Então, o movimento dela vai continuar assim, de acordo com a inércia. Bom, então ele planificou essa segunda rampa e olha o que acontece. Quando ele planifica, ele percebe que a bolinha ela realmente continua o movimento dela indefinidamente. Como não tem nenhuma força agindo sobre ela, uma força externa, ela continua o movimento dela com velocidade constante, como a gente já viu aí no conceito da inércia. Então, vamos dizer adeus aí para a bolinha, e é isso. Bom, para fechar com chave de ouro esse conceitinho aqui que a gente está vendo até agora, antes que vocês sentem para fazer uma greve contra o movimento de tanta coisinha que a gente está vendo, vou mostrar um pouquinho aqui como que funciona a inércia dentro do movimento circular. Então a gente pode ver que quando a bolinha ela está rodando grudada no bambolê, porque ela invariavelmente ela acompanha o formato do bambolê, então ela tem esse movimento circular, a gente vai ver, a gente está vendo aqui que ela tem uma força centrípeta apontando para o centro desse movimento. Bom, essa força centrípeta, independente do ponto onde a bolinha estiver do movimento dela, essa força centrípeta sempre vai apontar para o centro. Então, com isso que a gente viu, o que vocês entendem sobre força centrípeta? Força centrípeta é o que mantém o objeto dentro do movimento circular. É o que faz com que você possa fazer sua curvinha aí, por exemplo. Mas, enfim, quando esse bambolê for tirado, de acordo com o que a gente entendeu sobre o conceito de inércia até agora, essa bolinha ela vai tender a continuar o movimento dela. O movimento dela, como a gente já viu também, ele vai acontecer no mesmo sentido da velocidade linear. Como a gente pode ver nessa outra situação, a participação especial aí, como a gente pode ver nessa outra situação, a velocidade ela é sempre tangente ao movimento circular. A velocidade linear, que é a que a gente conhece até agora, né?
ela é sempre tangente ao movimento circular. Então, quando a bolinha estiver rodando aqui, ou qualquer objeto, a velocidade vai estar aqui, apontando sempre reta. Ela nunca vai fazer uma curva também, não essa velocidade linear, pelo menos. Então, a gente vai ter a força, quando ela está encostada numa boleia, a gente vai ter a força aqui para o centro e a velocidade tangente. Como as forças desaparecem, quando ele tira o bambolê, o que vai restar para a gente vai ser essa velocidade tangente. Como o movimento tem que seguir o sentido da velocidade, o movimento também vai acontecer tangente quando a curva acaba, quando o bambolê é tirado. Então ele vai tender a continuar no mesmo sentido da velocidade, como a gente já viu na inércia, e é assim que a inércia funciona dentro do movimento circular. Vou rodar mais uma vez aqui para vocês. Tangente, pá, bateu no baralho. Então é isso, gente. Então, agora a gente vai ver a última coisinha da aula de hoje, que é a seguinte. Bom, primeiro vamos retomar aqui o que a gente já viu. A gente tem aqui uma caixa que está em repouso. Para eu tirar ela do repouso, eu apliquei uma certa força, igual a gente viu na primeira situação dessa aula. Agora, o que a gente aprendeu com o Matheus? Se eu tirar essa força aplicada de 100 newtons aqui, vou tirar ela, a caixa continua se mexendo, ela não precisa de ação de nenhuma força aí para ela se mexer. Bom, o Matheus até já comentou um pouco na parte dele, então acho que imagino que você já tem uma ideia, mas eu preciso colocar uma força no sentido contrário. Então, se eu aplico uma força agora com o bonequinho laranja empurrando no sentido contrário que a caixa está indo, então se a caixa está indo para a direita, eu estou fazendo uma força para a esquerda. Olha no velocímetro como vai perdendo a velocidade. Então a caixa aqui, ela para, certo? Então aqui nessa situação a gente viu isso, que para parar um objeto que está em movimento, a gente precisa aplicar uma certa força. Assim como a gente precisa aplicar uma certa força para colocar esse objeto em movimento. Mas não necessariamente para ele estar em movimento, ele vai ter uma força. Agora a gente vai explicar então essa última situação, onde tem um carro indo para a esquerda e um homem correndo para a direita. Aqui o homem pula bem em cima dessa seta. E para a gente que está acostumado, quando alguém pula para a direita, a gente espera que caia um pouco mais à direita dessa seta. Mas para a gente que está observando ele aqui, é como se ele não saiu do lugar, porque ele pulou nesse ponto e caiu nesse ponto. Então, por que isso acontece? Vamos considerar uma situação onde você está vendo alguém correndo numa esteira. Quando você vê essa pessoa correndo, por mais que ela faz o movimento do corpo dela de correr, para a gente que está observando, se ela estiver na mesma velocidade da esteira ali, é como se a velocidade relativa dela fosse zero, porque ela não está saindo do lugar ali. Então, aqui é como se a velocidade relativa desse cara aqui que pulou é zero, porque a esteira, que seria essa parte laranja acoplada com o carro, está na mesma velocidade que o homem que está correndo contra ela. Então, quando ele pula, é como se a velocidade relativa dele fosse zero. E se a velocidade da pessoa é zero, é como se ela estivesse em repouso. Então, como que ela sai desse estado de repouso? Ela precisa de uma certa força. Que nesse caso, quando esse homem está no ar, ele não tem essa força. Então, se ele estava em repouso, ele vai permanecer em repouso e cai no mesmo lugar. Então, essa foi a nossa aula. A gente espera que vocês tenham gostado, principalmente conseguido aprender essa matéria. A gente vai deixar um questionário para vocês aqui no final, para vocês preencherem, para a gente ver o que vocês entenderam e ver também onde a gente pode melhorar para as próximas aulas que a gente for fazer. E é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado e muito obrigado.